Bom, vamos dar início ao nosso estudo, já tivemos a prece e hoje o tema é a psicografia continuação do livro Reuniões Mediúnicas. A introdução aqui foi extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, João capítulo 6, versículo 63, que diz o seguinte: os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constitui sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Vamos fazer aqui algumas observações para dar início ao nosso estudo. Então, Emmanuel aqui deixa bem claro algo que na doutrina espírita ganhou muito peso. A renovação e o aperfeiçoamento moral, espiritual, de todo aquele que se aproxima da revelação nova que é o Espiritismo, visto também como cristianismo redivivo e que tem, tal como Emmanuel aqui coloca, princípios que constituem um sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento. Então não há como alguém, sinceramente, aproximar-se do Evangelho do Cristo sem ser tomado e envolvido por motivos e incentivos para o seu melhoramento íntimo espiritual. E o que aqui é mais interessante, colocado por Emmanuel, é porque mesmo diante desse estímulo de renovação, mesmo estando no mundo de provas e expiações, como é a Terra, nós somos chamados a, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar, a reerguer-nos e servir. Emmanuel coloca aqui esses dois pontos juntos pelo seguinte motivo. Não é por estarmos num mundo difícil, onde há muita dor, muito sofrimento, que é desculpável a nossa inércia no trabalho de renovação ou da vivência do bem. E é por isso que ele coloca, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Então, de forma bem clara e sem medidas de restrição, Emmanuel deixa bem claro, olha, está sofrendo, está difícil, é o mundo em que tu te encontras. E não é porque esteja difícil e esteja havendo sofrimento que será desculpável a tua ausência de esforço, renovação e de servir ao bem. Porque se for para estar na Terra, imune às condições problemáticas e provacionais do planeta, para poder fazer o bem, aí nós não iríamos a lugar nenhum. Porque, na verdade, o que mais se tem na Terra é dificuldades, problemas e impedimentos. Mas mesmo diante deles, o cristão, o espírita cristão, como Emmanuel coloca, ele é chamado a ser ativo, trabalhador e servidor do bem, sem usar desculpas. Porque se for usar desculpas de impedimentos, Emmanuel já coloca de lado essa possibilidade, porque o incentivo é, mesmo em lágrimas, mesmo tendo dificuldades, reerguer-se e servir. É esse o ponto. E assim nós vamos começar
aliás, prosseguir no tema que iniciamos na semana passada, que é sobre psicografia. A mediunidade mais popularizada em termos, inclusive, de possibilidades na divulgação, na ampliação da revelação espírita, naquilo que, através do maior médium que tivemos no Brasil ou no mundo, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel colocou como sendo a tarefa mais importante dentre tantas possibilidades mediúnicas que Chico Xavier tinha. Então, darmos uma atenção maior, estudar e nos prepararmos em termos de nos habilitarmos às tarefas de psicografia é algo que nós fazemos com a consciência de que é o meio mais eficaz de divulgação da revelação nova em termos de ensinos, trazida pelos espíritos benfeitores para o aproveitamento nosso durante a encarnação. E vamos ver aqui, trouxemos aqui o último slide que tratamos na semana passada para prosseguirmos nessa. Quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos. Está no item 225 do Livro dos Médiuns. O que é colocado aqui de forma bem clara é de que se nós tivermos a pretensão de sermos bons médiuns de psicografia, não interessa qual seja o tipo dela. Na semana passada nós vimos os 3 tipos principais: médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Todos 3 associados à questão da psicografia. Então não interessa em que classificação nós estejamos, que aliás podem ser classificações transitórias. Podemos atualmente ter só a mediunidade intuitiva na psicografia, que é aquela na qual a nossa mão, lembrando aqui, segue voluntariamente, ou seja, a nossa vontade que faz a mão escrever. O que a gente escreve passa pelo pensamento, a gente analisa se é correto ou não escrever e escreve. Essa é a mediunidade intuitiva e que normalmente pode trazer esclarecimentos, orientações que estão além das possibilidades do médium. Mas o médium sabe o que está sendo escrito, tem ideia do que vai escrever. Na mediunidade mecânica ou na semimecânica, o impulso da mão é involuntário, ou seja, o médium começa a escrever tomado a sua mão por uma energia estranha. E a diferença? Na semimecânica, ele, na medida que escreve, ele tem ideia do que está sendo escrito. O pensamento dele acompanha o que está sendo escrito. Na mediunidade mecânica, o impulso é involuntário, a mão é tomada por uma energia que começa a escrever e o médium não tem a menor noção do que está sendo escrito. Só quando termina a mediunidade, o escrito, é que ela pode ler o que escreveu e ter ideia do que foi escrito. Essa é a mediunidade psicográfica mecânica. Voltando aqui, para qualquer um desses 3 tipos, é muito importante, mas é muito importante mesmo, que o médium tenha o máximo de conhecimentos adquiridos, nessa vida ou em vidas anteriores.
É por isso que o médium ele é tão estimulado a estudar, a ler. Porque quanto mais ele lê e estudar agora, mesmo que ele não traga muito conhecimento de outras vidas, mais os espíritos terão facilidade em escrever através dele. E a razão disso ela é bem lógica. É porque já tendo a matriz de esclarecimentos no psiquismo inconsciente do médium, durante o transe, os espíritos que estão escrevendo têm acesso a esse campo inconsciente e facilmente passam o que querem passar através do médium. É fácil deduzirmos que um médium como Francisco Cândido Xavier, ou até mesmo Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, já traziam um gabedal de conhecimentos de outras vidas. Fora isso, no caso mesmo que citamos de Ivone Pereira gostava muito de ler, desde criança, literatura espírita e não espírita. Então ela já trabalhava um nível de facilidade na vida presente que possibilitou à espiritualidade ter o máximo de facilidade em transcrever livros através dela. Continuando. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isso quer o médium seja intuitivo, quer mecânico ou inteiramente mecânico. Então não interessa que tipo de mediunidade a gente tem. Pode ser inclusive a mediunidade de inspiração, que não tem a ver com a psicografia. Tá? Mas para qualquer tipo de mediunidade, quanto mais conhecimentos, mais informações a nossa mente, o nosso cérebro tiver tido acesso, mais facilmente os espíritos podem nos utilizar nos esclarecimentos, na psicografia, em tudo aquilo em que possamos ser intermediários deles. Lembro aqui, para termos uma ideia, que Francisco Cândido Xavier, que já trazia um gabedal de conhecimentos imenso de vidas anteriores, Chico, mesmo tendo muitas horas em psicografia, em atendimento público, em reuniões mediúnicas, ele ainda encontrava tempo para ler, e ler muito. Porque Chico só lia muito, e na área espírita não, lia jornal, lia revista, era atualizadíssimo em tudo. E isso, veja, mesmo ele já trazendo todo um campo de possibilidades anteriores. E aí, de repente, nós podemos nos topar na doutrina espírita com médiuns que desejam ter livros publicados porque receberam mensagens ou até mesmo uma obra através de um espírito que logo diz a esses médiuns, sabe o quê? Arranja um jeito de publicar esse livro, porque esse livro é muito importante. E muitas vezes é alguém, é um médium mesmo na doutrina espírita, que tem pouquíssimo conhecimento de leitura. E aquelas ideias, ou até aquele livro que ele acha que é importante e inédito, podem já ter tido vários livros semelhantes, até com histórias semelhantes à que ele acha que é inédita. Então é preciso, antes de se ter a intenção de escrever um livro para
publicação. Inclusive, essa parte de psicografia de livros é o assunto que nós iremos ter nas próximas aulas após essas de hoje, dentro do tema que o livro traz. Que esse livro também ele trata sobre a psicografia de livros. Mas o que queremos agora reforçar é: se a pessoa pensa em ser médio para psicografar um livro e é uma pessoa espírita, arregace as mangas e vá ler, porque só de Chico, para ler, tem 400 livros, de Divaldo tem uns 300. Quando lê esses livros todinho, aí vem com um livro inédito para publicar. Porque o absurdo é a pessoa mal ler um livro ou dois espírita, começa a receber um livro que um espírito está mandando por ele, e aí bota logo na cabeça que a história é muito importante, tem que ser publicada. Antes de terminar de ler esse livro de Divaldo e de Chico, né? Mas se for alguém que realmente seja bem diligente, basta ele ter assim umas 6, 8 horas de leitura diária, né? Encurtar as noites. E geralmente os médios que psicografaram o livro, como Divaldo ou Chico, as noites deles eram bem reduzidas. Que normalmente os livros eram psicografados à noite. Mas aí tem que ter disciplina para ler muitos livros, né? Mas aí veja, Ivone Pereira mesmo teve um caso que ela conta no livro, acho que é Recordações da Mediunidade, que tem o título O Amigo Beletrista. Foi um espírito que na época em que Ivone estava começando a escrever livros, ele surgiu para Ivone e disse que tinha um livro inédito para escrever através dela. E era um livro era um livro no qual ele iria narrar a história de sofrimento afetivo, amoroso que ele tinha tido. E dizia a Ivone que esse livro é muito importante. Essa história ninguém ouviu falar. E Ivone depois procurou orientação com os guias espirituais dela, que eram Charles, Roberto de Canelejas e algumas vezes Bezerra de Menezes. E ela foi colocada sob um teste, que os espíritos não quiseram opinar, não sei, você veja aí se você deve escrever ou não. E ela pensou, relutou, disse não. Era uma história de traição, de paixão por uma mulher casada, algo assim. Um tipo de história bem humanificada. E ela diz ao espírito que não vai escrever não. E realmente foi a decisão mais certa que ela fez. Depois esse espírito se comunica, já esclarecido e orientado espiritualmente. Foi uma época que aquilo ali foi um teste para ela. Então essa história de um espírito vir trazer uma história inédita, que tem que um médium publicar de todo jeito, é muito importante que o médium tenha lido muito para ter o seu discernimento próprio e saber separar o joio do trigo nessas situações. E logo hoje em dia que surge tanto do livro na doutrina espírita, alguns médiuns têm sua própria editora. Então, em vez de o livro ser submetido à análise, como aconteceu com muitos livros de Chico, Divaldo, Ivone Pereira, que era submetido a pesquisadores da Federação Espírita Brasileira analisarem se o livro realmente devia ser publicado ou não, aí o médium
além de ter escrito o livro sem submeter a nenhuma equipe de pessoas espíritas para ver se a história realmente é válida, ele mesmo tem a sua editora. E aí já pega o livro e imprime e distribui o livro. Aí nós temos hoje em dia na doutrina espírita, todo dia, tem aí 2, 3 livros no mínimo sendo editados. Agora, uma grande maioria deles com informações supérfluas, desnecessárias, e que acabam criando barreiras para que as pessoas não leiam as obras que são mais importantes. Porque que se tenha tempo para ler esses outros livros é ótimo, mas desde que a pessoa já tenha lido pelo menos a maioria de livros de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Chico Xavier, aí para depois ter um espaço para esses livros mais subsidiados e novos, e não inverter. Isso sem falar de livros muito importantes, como são alguns de Leon Denis, Gabriel Delany, de Zilda Gama, e alguns outros aí que também são muito importantes. Continuando. Essa a razão por que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Então sempre há na escrita a forma, o estilo que de alguma maneira caracteriza a mediunidade psicográfica no médium. Isso é o mais comum. Então há certas frases, certas colocações que são peculiares ao médium. Nas cartas das mães psicografadas por Francisco Cândido Xavier, muitas vezes tinha uma forma amorosa, que era mais característica do próprio médium, sem que isso destoasse a legitimidade dos escritos. É por isso que os espíritos incentivam tanto essa questão de o médium ter o máximo de leitura, de conhecimentos, para facilitar a psicografia. Porque senão, facilmente, as características pessoais do médium vão sendo expressas no que ele escreve. Voltando aqui ainda ao slide. Essa razão, porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que ele é pessoal. Aqui é o cunho que é pessoal ao próprio médium. Independentemente do tipo de psicografia, mecânica, semimecânica ou intuitiva, a comunicação acontece pelo pensamento. O pensamento do espírito comunicante é direcionado à mente do médium, receptor, que o coloca sob a forma de palavras. Então não importa a característica predominante da psicografia. Ela de fato é transmitido mente a mente. Mente do espírito desencarnado à mente do espírito encarnado, que é o médium. E que por isso
estabelece na sua forma de expressão um certo nível do que nós já estudamos aqui, chamado animismo, que é aquilo que de alguma maneira identifica o médium que está recebendo em termos de teores, de marcas, de certo estilo. É o que vem do fundo psíquico do médium, é a característica de sua alma. É que toda comunicação mediúnica nunca é 100% o espírito. Sempre vai ter um certo percentual do médium que está recebendo, a não ser que esse médium já tivesse desencarnado. Porque se o médium está encarnado, não há como não entrar na comunicação alguma parcela do psiquismo do médium. E é nessa parcela que caracteriza esse fenômeno que é chamado de animismo. Então, toda comunicação mediúnica, mesmo a psicografia mais autêntica, ela nunca é 100% espírito. Ela vai ter algum traço do médium. Em razão disso, é que os espíritos superiores recomendam sempre aos médiuns psicógrafos estudarem os vários temas da doutrina espírita, da ciência, da filosofia, etc., para facilitar o processo. Quanto mais conhecimento geral, maior riqueza de vocabulário, maior será para os benfeitores a possibilidade de ação sobre o seu pensamento. Então, aqui está na página 121 do livro Reuniões Mediúnicas. Aqui está totalmente explícito e claro o que está se dizendo. Quer ser um médium o mais fiel possível ao pensamento do Espírito que vai transmitir? Leia, estude muito. Porque quanto mais subsídios de vocabulário, de conhecimento que esteja na sua mente, mais facilmente a espiritualidade vai trabalhar esse conhecimento. Aqui é uma parte extraída do livro Missionários da Luz, do capítulo 1, o psicografo, e que está também inserido no livro Reuniões Mediúnicas. Devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino do lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Então, aqui é colocado pelo instrutor Alexandre para André Luiz, de como no fenômeno mediúnico os fatores morais têm preponderância. Porque é assim, por si só a faculdade mediúnica é orgânica, faculdade mediúnica ostensiva, é orgânica. Mas mesmo sendo orgânica, para que o médium seja o melhor transmissor possível do pensamento dos espíritos, ele tem que ter, como vimos há pouco, um bom conhecimento, uma boa leitura, e aí a outra parte que aqui é tratada, preponderância de fatores morais, de equilíbrio no médium. E por que essa preponderância de fatores morais? Porque é assim, se a mente do médium está serena, equilibrada, se o temperamento do médium é um temperamento dócil, envolvido por virtudes, a mente do médium
É como se tornasse a água cristalina de um lago, onde nada perturba aquela água. E facilmente pode-se projetar a imagem como se fosse um espelho de alguém olhando o lago. Se o médium é alguém cujos fatores morais são de desequilíbrio, a mente dele é como se estivesse atordoada. Resultado, mesmo que tenha um espírito do bem, tentando transmitir através do médium uma mensagem edificante, a mensagem sofre o impacto das inquietudes emocionais do médium e o recado sai mal feito, maldito. Maldito aqui no sentido de mal pronunciado. Então vejamos bem como é a questão. Para trabalharmos positivamente a prática da psicografia, quer seja mecânica, semimecânica ou intuitiva, é importante a busca de estudo, de esclarecimento o máximo possível. A busca de equilíbrio moral pela reforma íntima, imprescindível, para que nos momentos em que a pessoa vai se colocar como intermediária para o recado, a mensagem do Espírito, a mente dela esteja calma e as emoções em equilíbrio. Então, isso está no capítulo 1 do livro Missionários da Luz, o psicógrafo. E continua nesse mesmo capítulo esse texto. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Vamos entender por que Alexandre faz essa colocação aí. Então, há todo um trabalho de amparo, de acompanhamento, de orientação ao médium, antes dele chegar na reunião mediúnica. Porque mesmo para aquele médium que estabeleceu, como há pouco dizíamos, o estudo, o esforço de renovação moral, ele pode ser alvo no dia do trabalho de certa invigilância, de certo descuido. E numa situação dessa, ele recebe ainda uma ajuda suplementar para estar o mais habilitado possível ao trabalho que vai desenvolver na noite. E vejam, esse grupo que é analisado no livro Missionários da Luz, por André Luiz, não era um grupo mediúnico elevado, especial, não. Era um grupo mediúnico comum, a maioria das casas espíritas. E mesmo assim havia toda essa atenção para com os trabalhos. Calixto, que era o mentor espiritual do trabalho, postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria e enlaçou com o braço esquerdo e, alcançando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Aqui, Alexandre, com André Luiz, vai esmiuçando os detalhes de como ocorria o fenômeno mediúnico.
desde o momento em que o espírito se posta ao lado do médium, né? O espírito que aqui tem o nome de Calisto, que é o mentor que vai transmitir uma mensagem, ao fato de que o médium de psicografia, quando Calisto se aproxima dele bem, ele sente a presença do espírito, que aqui diz, ó, que o recebeu com evidente sinal de alegria. O médium sentiu que era um espírito elevado que estava se aproximando dele. E alçando a mão até o cérebro do rapaz, o rapaz aqui é o médium, tocava-lhe o centro da memória, né, como a recolher o material de lembranças do companheiro, para ativar, né, níveis de conhecimento que o médium tinha. E por último, Alexandre diz, André Luiz, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Então, naquele momento ali, se dá um entrelaçamento do campo mental do espírito que vai se comunicar com o campo mental do médium, que vai ser o intermediário da comunicação. Ainda continuando essa análise no livro Missionários da Luz. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Calisto começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro, iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Aqui começava a mensagem que Calisto ia trazer através do médium. E vejam os detalhes que é trazido para nós na obra. Primeiro, a zona motora do médium adquire outra cor e outra luminosidade, face à presença daquele espírito elevado que iria trazer a mensagem. Outro aspecto interessante é quando diz que Calisto começou a escrever apossando-se do braço do companheiro, ou seja, num fenômeno que vai caracterizar ou a mediunidade mecânica ou semimecânica. Que ali o espírito vai direcionar o braço dele, no impulso inicial no qual ele vai começar a escrever. O pensamento passa pelo médium, tal como a água por uma torneira. Se ela estiver suja por dentro, maculará a água que por ela entrou, pura e cristalina. Assim acontece com o médium, que não faz esforço para se moralizar. Então aqui é reforçado, está na página 126 do livro Reuniões Mediúnicas, o fato de que a clareza que exerce o pensamento do médium sobre a mensagem que ele vai escrever é muito grande. Porque se esse pensamento estiver turbado por desequilíbrios oriundos do comportamento moral do médium, a comunicação vai sair danificada. Quanto mais puro estiver, mais limpo estiver em termos de intermediação o médium, mais verdadeira e edificante vai ser a mensagem. O médium consciente renuncia a uma série de prazeres da vida mundana em função de sua atividade mediúnica. Com abnegação e humildade, doa-se plenamente, diminuindo-se para que os benfeitores possam trazer, por seu intermédio, a mensagem de Jesus à Terra, e o seu trabalho de amor possa crescer por meio de suas atividades mediúnicas.
O que se destaca aqui nesse conteúdo é de que o médium consciente renuncia a uma série de prazeres da vida mundana em função de sua atividade mediúnica. Então não há como exercer de forma qualificada a prática da psicografia, que é a que nós estamos tratando aqui hoje, sem que haja abnegação e renúncia do médium. Há muitas questões de ordem pessoal que ele passa a substituir pela qualificação do seu trabalho. Na verdade, não dá para o médium ostensivo, sobretudo, exercer a mediunidade no trabalho no centro espírita, sem que ele seja sempre chamado a uma renovação de hábitos e de valores, começando a dar mais valor e prioridade àqueles de ordem espiritual. É a única forma de ele desempenhar da forma ideal o seu mandato mediúnico, o seu trabalho na mediunidade. André Luiz, descrevendo vários órgãos do médium, bem como o que acontece em seu perispírito, relata uma série de providências tomadas no sentido de manter a saúde do médium durante o trabalho efetivo da psicografia. Desse modo, não haverá nenhum desgaste das células do corpo físico e das energias do corpo sutil. Então, durante o trabalho mediúnico, há uma série de cuidados que os espíritos benfeitores direcionam preliminarmente ao equilíbrio orgânico do médium. Desde as áreas ou os órgãos principais, o sistema circulatório, cardíaco e outros, para o ideal desempenho das funções do médium. Logo em seguida é dito o seguinte: o cérebro do medianeiro se ilumina, juntamente com o restante do sistema nervoso, tornando a medula um extenso pavio, também todo iluminado, emitindo raios azulados, intensos. Destaca-se a epífise, glândula da vida mental, que tem por função permitir os fenômenos mediúnicos. Então, André Luiz constatava ali durante o fenômeno mediúnico como havia toda uma mudança, inclusive no sistema nervoso, em termos até de luminosidade, pelo fato de estar se dando ali a psicografia sob a assistência de abnegados benfeitores espirituais. E em destaque, a percepção de que eram raios azulados intensos, aonde a epífise, que é a glândula da vida mental, se destacava. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Encontra-se intimamente conectada ao córtex cerebral por energias sutis que se ligam ao sétimo centro de força do perispírito, o chakra da transcendência. Aqui está se referindo à epífise. É por esse chakra que os espíritos se conectam com o perispírito do médium, atuando sobre o córtex cerebral e sobre a epífise, já que a faculdade mediúnica é também orgânica. Então, há uma ligação percebida por André entre a epífise e o chakra
O sétimo chakra, que é o chakra principal, o coronário, aonde ele diz aqui o seguinte: é o chakra da transcendência, que é o que conecta a nós com os valores espirituais profundos, com a consciência desperta. É por esse chakra que os espíritos se comunicam com o perispírito do médium, atuando sobre o córtex cerebral e sobre a epífise. Interessante quando aqui outra vez é destacado o fato de que a faculdade mediúnica tem por característica ser orgânica, mas o uso dela, a conexão com espíritos do bem, o correto desenvolvimento do compromisso mediúnico, tem como imprescindível a reforma, o melhoramento moral do médium. Então, ela é orgânica por natureza, mas a qualificação para o seu exercício vem através do esforço do médium. Nós vamos agora para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Pedir aqui a nossa irmã Silmara para fazer a prece de encerramento.